Olá, está no ar mais um Pesquisa e Ação. E hoje nós vamos falar sobre as vantagens e as dificuldades do trabalho noturno. Segundo o Instituto do Sono, 15 milhões de brasileiros trabalham durante a noite. Alguns direitos são garantidos para esses trabalhadores, como o adicional noturno. Porém, a dificuldade do convívio com a família e a sociedade é um dos desafios que essas pessoas precisam enfrentar. Nosso convidado de hoje é o professor universitário e doutor em psicologia Arilson Pereira da Silva. As questões que envolvem o trabalho noturno despertaram a curiosidade do pesquisador, que escreveu a tese Trabalho, Noite e Sono, uma investigação sobre a saúde e o trabalho noturno. Arilson, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de iniciar essa entrevista perguntando, o trabalho noturno, ele afeta a relação familiar? Olha, as pesquisas em geral têm demonstrado que afeta sim, né? As pessoas que trabalham à noite acabam tendo que, claro, dormir durante o dia e acabam ficando com pouco tempo para se relacionar muitas vezes com a família. E como que uma pessoa que trabalha à noite, qual é a alternativa que ela tem para se relacionar mais com a família dela? Existe alguma possibilidade? Olha, é difícil que a pessoa consiga realmente um grande esquema de trabalho, ainda mais nas grandes cidades, né? Então, o que acontece é que, para se relacionar melhor, ela tem que procurar fazer uma outra programação de vida, vamos dizer assim, né? Quer dizer, se ela tem folga nos finais de semana, é ali que ela vai procurar estar mais em contato com a família. Entendi. E no caso do relacionamento com a sociedade, com os amigos, seria a mesma coisa? Ela teria a mesma dificuldade? Sim, as pesquisas têm demonstrado que a pessoa fica, vamos dizer assim, razoavelmente isolada, muitas vezes, porque ela passa a ter pouco tempo para se encontrar com amigos, né? Vamos dizer assim, que em geral a pessoa que trabalha à noite, ela está na contramão das outras pessoas, que a maioria ainda trabalha durante o dia. Sua tese é baseada em 5 pessoas que foram entrevistadas durante 5 sessões aos sábados à noite. O senhor poderia nos explicar um pouco melhor como foram essas sessões? Na verdade, foram discussões em grupo, né? Eu me interessei por essa questão do trabalho noturno e procurei uma instituição, que é uma instituição aqui em São Paulo, né, voltada para as pessoas que têm distúrbios do sono. E consegui o consentimento para realizar a pesquisa e tivemos ali alguns funcionários que se propuseram a participar do grupo. Então, foram 5 reuniões, a gente utilizou uma técnica em psicologia chamada grupo operativo, e ali nós discutimos a questão das relações humanas no trabalho e dos problemas de saúde que eles percebiam ter. Sim, e esse grupo operativo seria, como seria essa técnica do grupo operativo? Funciona assim, o pesquisador é mais um coordenador da discussão e tem uma pessoa que é um observador. Então, eu trabalhei com uma psicóloga, que foi observadora do grupo, e eu colocava a questão e eles iam discutindo. À medida que eu percebia que tinha algum esclarecimento necessário ou tinha algum outro tema que era interessante, eu jogava isso para o grupo. Então, você vai fazendo de tal forma que o grupo possa expressar o melhor possível aquilo que eles percebem, que eles sentem. E o que essas pessoas, o que a rotina delas tinham em comum, fora o trabalho noturno? Dessas pessoas, no caso que o senhor entrevistou, elas tinham algo em comum? Você diz assim, fora do trabalho? Isso. O padrão de comportamento delas era o mesmo? Não, ali nós tínhamos pessoas casadas, né? Nem todos, mas entre os 5 entrevistados, eu acredito que a maioria era casada. E eles tinha pessoas que tinham outra atividade. Eu me lembro, por exemplo, de um participante que, em outro horário, ele era segurança, né? Então, enquanto que tinha, por exemplo, funcionárias, porque era um grupo de homens e mulheres, tinha funcionárias que tinham filhos e cuidavam da casa, enfim, no horário que não estavam trabalhando. Então, havia diferença, era um grupo heterogêneo nesse sentido. O senhor acredita, o senhor, aliás, acha que essas pessoas podem, por cansaço ou estresse, se isolar socialmente? Devido ao trabalho noturno, claro. Sim, alguns estudos mostram que há uma certa tendência de quem trabalha à noite ter um certo isolamento social, né? Quer dizer, alguns estudos mostram que dentro da própria casa, vamos supor, a pessoa que chega muito cansada, porque
vamos dizer assim, o trabalho noturno frequentemente dá muita sonolência em quem trabalha à noite, né? Então, a pessoa tem sono e ela precisa descansar durante o dia. Durante o dia, frequentemente, existe mais barulho. Então, ela quer que na casa, por exemplo, haja bastante silêncio. Esse trabalho noturno, em geral, também provoca irritabilidade. Então, quer dizer, quando há filhos, muitas vezes a pessoa se irrita com os filhos que fazem barulho. Então, isso tudo vai provocando, né, uma vontade de se distanciar. Às vezes vem alguém da família, eu me lembro de uma entrevistada que disse o seguinte: eu tenho vontade de pedir para a pessoa ir embora quando ela vai me fazer uma visita, porque ela estava muito cansada, esgotada sempre. Essas pessoas, por estresse ou por cansaço, podem desenvolver tendências a se isolar da sociedade? Normalmente, assim, essas pessoas contam com alguma pessoa da família que ajude, né? Agora, quando é o homem que trabalha à noite, frequentemente a mulher fica em casa, né? Porque aí somente tem dos filhos, então ela tende a ficar em casa porque alguém precisa cuidar dos filhos, acompanhar na escola. Agora, quando é a mulher que trabalha fora, é comum que ela tenha, por exemplo, a mãe, né, ou alguma outra pessoa que a ajude nos momentos em que os filhos estão em casa. As empresas poderiam melhorar a produtividade e o convívio dos funcionários com a família e a sociedade? O que eu vejo é que as empresas ainda podem investir mais nesses aspectos, né? Quer dizer, o trabalho noturno provoca uma série de repercussões na saúde. Melhorar a produtividade do funcionário, teria como elas, sei lá, de alguma maneira, diminuir a carga, aumentar com algum incentivo, existiria alguma possibilidade? Eu acho que existiria uma possibilidade de se fazer um programa de qualidade de vida voltado ao trabalhador noturno, por exemplo, ajudando a se conscientizar mais de algumas rotinas que ele deve mudar. Quer dizer, a pessoa que trabalha à noite, ela precisa mudar algumas rotinas, alguns hábitos na sua vida, né? Então, por exemplo, ter de fato um horário para dormir durante o dia, precisa se alimentar melhor, porque frequentemente quem trabalha à noite tem, por exemplo, algum tipo de má digestão, né? Muitos falaram que engordam bastante. Então, há algum tipo de programa que pode ser elaborado para ajudar as pessoas a lidarem melhor com essa situação. O senhor acredita que o adicional noturno é um dos principais motivos para que essas pessoas continuem trabalhando à noite? Vou falar mais pela minha experiência profissional do que pelo resultado da pesquisa. A experiência mostra que, de fato, muita gente se motiva pelo trabalho noturno em função do adicional noturno. Mas não podemos dizer que é a única causa, né? Certamente, para muita gente, pelo próprio estilo de vida, pode interessar trabalhar à noite. No caso de universitários, existe alguma diferença entre aqueles que estudam de manhã e trabalham à noite ou vice-versa? Então, no caso de universitários, vamos dizer assim que eu falo isso enquanto possibilidade, né? Mas eu vejo que para dizer com mais certeza precisaria ser realizada alguma pesquisa. Mas aquela pessoa que estuda de manhã, por exemplo, e trabalha à noite, né, ela provavelmente vai ter alguns problemas ligados à atenção de manhã, né? Provavelmente a sonolência vai aparecer, né? E em grau maior do que as pessoas que dormiram à noite. Porque os estudos mostram que o sono à noite ele é mais repousante, né? Ele está mais em consonância com aquelas exigências biológicas do organismo, dormir à noite. Então, provavelmente, quem fica acordado à noite e vai para um curso de manhã terá alguma dificuldade. Mas é preciso pesquisar mais sobre isso. Muitas pessoas que trabalham durante a noite reclamam que não conseguem dormir direito em casa. Quando é o momento adequado para que elas procurem um médico ou um psicólogo? Veja, existe uma fase de adaptação, né? Algum tempo, depois que a pessoa começa a trabalhar à noite, para que o organismo possa dar conta dessas variações. Essa fase, né? de adaptação, no caso, ela pode durar quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses? 2 meses, às vezes até mais. Quer dizer, isso também se relaciona muito com a característica de cada um, né? Sim. E então, mas de qualquer forma, quer dizer, a pessoa, se ela, ao trabalhar à noite, ela começa a ter sempre dificuldade de dormir durante o dia, né, ela vai se tornar cada vez mais cansada. Provavelmente o nível de irritabilidade vai se tornar maior, né?
E aí começam a aparecer alguns problemas, vamos dizer assim, de ordem psicossomática. Então, à medida que isso acontece, ela deve procurar um profissional, sim, um médico ou outro da área da saúde. E esses acontecimentos, essas alterações, acontecem da mesma maneira em homens e mulheres? Acontecem da mesma maneira em homens e mulheres, só que o que se percebe é que a mulher que trabalha à noite, ela ainda tem uma carga um pouco maior de trabalho também em casa, né? Então, vamos dizer assim, a propensão a que ela possa ter alguns problemas mais sérios a longo prazo é maior, justamente por ela acumular mais atividades em casa além do trabalho noturno. Especificamente no caso das mulheres, o senhor escreve na sua tese que é comum haver alterações hormonais. Quais seriam essas alterações, no caso delas? Olha, as alterações hormonais, elas existem tanto no caso do homem como da mulher, né? Então, veja, à medida que o corpo está precisando se reprogramar de alguma forma para fazer frente a uma mudança no ciclo vigília-sono, vamos dizer assim, a gente tem um ciclo, né? Nós somos seres diurnos, essa é o que sugere as pesquisas biológicas. Nós ficamos melhor em atividade durante o dia. Quando a gente muda isso, o organismo tem que, né, se reprogramar em alguns aspectos. Isso acontece tanto para o homem quanto para a mulher. Fatores como sedentarismo, idade, isso também influencia nessas alterações ou não? Sim, quer dizer, na verdade, principalmente o sedentarismo, né? Alguns estudos têm mostrado que quando a pessoa trabalha à noite e consegue se alimentar bem e consegue ainda realizar alguma atividade física, ela tem uma probabilidade maior de manter a sua saúde do que aqueles que não conseguem realizar uma atividade física. A idade também pode ser um fator importante, quer dizer, a pessoa mais jovem, né, ter uma condição maior de se adaptar do que uma pessoa já com mais idade, uma pessoa idosa, por exemplo. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre o impacto do trabalho noturno. Não saia daí, o Pesquisa em Ação volta já. Voltamos com Pesquisa e Ação. Hoje o tema é trabalho noturno, com o nosso convidado, o doutor em psicologia, Arilson Pereira da Silva. Professor, o senhor aborda bastante a questão da depressão. Trabalhar à noite agrava este problema? Trabalhar à noite pode provocar uma série de distúrbios psicopatológicos. E as pesquisas têm referido bastante problemas de ansiedade e de depressão. A gente pode dizer que as pessoas, quando têm uma tendência depressiva, ao trabalharem à noite, né, elas podem fazer com que isso realmente se torne uma depressão. Se as pessoas que trabalham durante a noite tivessem um contato maior com médicos e psicólogos, muitas doenças ligadas a esse trabalho poderiam ser evitadas? Acredito que poderia ajudá-las a lidar melhor com o problema, né? Fica difícil de saber se seria possível evitá-los totalmente, porque o que acontece? Uma das dificuldades é a pessoa se afastar daquelas pessoas mais íntimas, inclusive, né? Me lembro de uma participante daquele grupo, né, da minha pesquisa, que dizia o seguinte: a hora que eu saio para ir trabalhar, que era umas 6 horas da tarde, mais ou menos, o marido não tinha chegado em casa ainda. Quando ela chegava de manhã de volta à casa dela, o marido estava saindo para o trabalho. Então, veja, aí tem um desencontro enorme, faz parte do dia a dia do casal, né? E assim, como ela ficava muito cansada nos finais de semana, ela tinha muito pouca vontade de se encontrar com familiares mais distantes. E dessa forma, se a pessoa tem uma tendência depressiva, o que a gente pode pensar? Que provavelmente essa tendência vai se agravar a partir disso, né? Quais adaptações uma pessoa que trabalha durante a noite precisa fazer e tem os finais de semana livre, quais adaptações ela precisa fazer para não sofrer com esses transtornos? Olha, se ela tem o final de semana livre, já é, vamos dizer assim, um aspecto importante, né? Porque ela vai ter a diferença de horário, no caso. Vai ter diferença de horário. Vamos dizer assim, normalmente a pessoa vai estar cansada, ela vai querer continuar dormindo durante o dia, que é o que ela faz, né? Ela precisa, de alguma maneira, cultivar esse novo hábito, né? Quer dizer, manter o sono durante o dia,
não ficar modificando esse aspecto toda hora, né? E precisa conversar bastante com a família, dialogar para que a família a ajude a realizar algumas atividades para que, no momento que ela estiver em vigília, ela possa, por exemplo, sair com os familiares, para que ela possa não ficar só, por ser uma mulher, por exemplo, só ficar cuidando da casa, mas também se distrair. Então, esses aspectos devem ser negociados junto à família. É um processo reversível, então. Há como evitar esses tipos de alterações. As alterações físicas é difícil evitar. Agora, você pode lidar melhor com elas, né, para que elas não se tornem um problema grave. Vamos dizer, alguns estudos mostram que a pessoa pode ter um problema cardiovascular com o passar do tempo, né, trabalhando durante um bom tempo à noite. Então, é preciso que a pessoa cuide, tenha hábitos saudáveis de alimentação, inclusive, para que ela não desenvolva esse problema, né? Na sua tese, o senhor cita que o trabalho noturno é um processo que se iniciou durante a Revolução Industrial. O senhor acredita que isso é um processo irreversível e a cada dia a gente vai continuar vendo mais e mais pessoas trocando o trabalho durante o dia pelo trabalho durante a noite? Hoje nós somos uma sociedade de 24 horas, né? Quer dizer, então a gente pega grandes centros urbanos como São Paulo e outros, a gente tem serviços à noite praticamente em todas as áreas, vamos dizer assim, as áreas de serviços e indústrias, etc. A gente tem trabalho à noite direto, né? Então, acredito que será difícil reverter essa tendência, né? Mas, do ponto de vista da saúde, né, seria ideal que isso não se expandisse mais e mais, porque realmente os estudos mostram que trabalhar à noite é mais prejudicial à saúde do que, embora possa ter lados positivos para algumas pessoas, na maioria das vezes é prejudicial. Então, seria bom que não se expandisse muito, embora eu acredito que seja uma tendência irreversível nas grandes cidades. Na sua tese, o senhor também fala sobre a síndrome do shift lag. O senhor poderia nos explicar um pouquinho melhor o que é essa síndrome? Então, essa síndrome é um conjunto de sintomas ou de sensações, vamos dizer assim, que a pessoa que trabalha à noite costuma ter. É sonolência, o pensamento muitas vezes fica, vamos dizer assim, menos rápido, né? A pessoa Diminui a agilidade mental. Fadiga, diminui a agilidade mental, né? Quer dizer, a pessoa fica muitas vezes sem vontade de fazer as coisas. E qual que é a relação dessa síndrome com o trabalho noturno? A relação que, como sei, é uma consequência mesmo, assim, tanto biológica, né, quanto psicológica, porque no biológico a gente sabe que os ritmos biológicos naturais nossos estão em consonância com atividade de dia e dormir à noite. Quando a gente muda isso, as mudanças hormonais, por exemplo, precisam ocorrer, uma série de mudanças biológicas acontecem que acabam provocando essa síndrome de shift lag. Agora, a gente pensa também que, do ponto de vista psicológico, é significativa também a mudança a troca do dia pela noite, porque, vamos dizer assim, nós temos uma série de representações que vão sendo construídas durante a nossa vida que fazem com que a gente queira, de uma certa forma, fazer atividade de dia e descansar à noite. Quando isso não acontece, do ponto de vista psicológico, é como se a gente se perdesse um pouco, entendeu? Se desorganizasse um pouco psiquicamente. Pessoas que possuem funções que exijam mais concentração, como médicos, operadores de máquinas, têm mais tendência a desenvolver a síndrome de shift lag? Não vejo assim, as pesquisas confirmando que essa síndrome seja específica para alguns grupos profissionais. Não, na verdade, todas as pessoas que têm trabalho noturno, ou pelo menos a grande maioria delas, costuma ter esses sintomas que são chamados de shift lag. E existe alguma maneira de prevenir esses efeitos colaterais? Prevenir os efeitos, difícil. Uma vez que você... Pode reparar, qualquer um de nós, quando não dorme bem, dorme muito pouco, por exemplo, sente no dia seguinte alguma coisa como um shift lag, quer dizer, você sente um mal-estar, né? Às vezes parece que uma certa náusea, um cansaço, quer dizer, isso... Então, é difícil de evitar. O que se pode fazer é as pessoas lidarem melhor com isso. Quer dizer, à medida que isso vai acontecendo,
ela se dá conta disso, tem que verificar se a alimentação dela é mais leve, se está mais adequada para a nova situação que ela está enfrentando, né? Os exercícios, manter uma outra rotina, quer dizer, isso, programar uma nova rotina. O senhor aponta em sua tese grupos conhecidos como primários e secundários, que estão relacionados às características do grupo familiar. Daria para nos explicar um pouco melhor sobre estes grupos? O grupo primário, a maior parte dos autores considera que é basicamente a família, né? Então, é onde a gente nasceu, onde a gente, assim, é o principal grupo para constituir a nossa personalidade, né? E os grupos secundários são aqueles outros grupos que a gente vai enfrentando, ou nos quais a gente vai ingressando, melhor dizendo, na vida. Então, você vai ter um grupo secundário na escola, quando a criança, vamos supor, vai fazer alguma atividade esportiva também, é um grupo secundário. Então, o grupo primário é basicamente a família. O secundário seriam os outros grupos dos quais fazemos parte na vida, inclusive o grupo de trabalho. As pessoas que pertencem a esse grupo transportam características do grupo primário para o grupo secundário? Daria para o senhor nos explicar um pouco melhor sobre isso? Toda vez que nós ingressamos num novo grupo, a gente, podemos dizer que inconscientemente, nós levamos características das nossas relações primárias, quer dizer, aquelas que nós tivemos com pai, com mãe, com irmãos, nós levamos de alguma forma para esses novos grupos, entende? Quer dizer, a nossa percepção, inclusive, da situação do novo grupo está muito ligada à nossa percepção de quando nós, dos vínculos que nós tivemos no grupo primário, que é a família. O trabalho noturno tem seu lado positivo? O que